Olá, essa é uma apresentação destinada ao 16º Seminário de Educação Física Escolar pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, com o resumo intitulado Educação Física e Inclusão nos currículos das Universidades Federais da Região Sudeste. Sob minha autoria, Gabriela Freire da Silva, graduada em Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Caio Henrique de Santana Silva, graduando em Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e Felipe da Silva Oliveira, também graduando em Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Todos nós somos integrantes do Núcleo Integrado de Pesquisas e Estudos de Desenvolvimento Infantil, vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A formação inicial se caracteriza como uma importante etapa do desenvolvimento profissional. No que se refere à formação docente, as diretrizes curriculares, elas vêm para determinar que essa formação, esse período, seja de construção da identidade docente do indivíduo. No que diz respeito à educação inclusiva, a formação ela necessita estar condizente às perspectivas e os paradigmas que dizem respeito à educação inclusiva. Desse modo, esse trabalho se justificou à medida que ele procurou investigar essas configurações curriculares atuais dos cursos de graduação em educação física, a fim de refletir sobre as condições que vão garantir a formação para o egresso no que diz respeito à sua atuação junto à pessoa com deficiência na educação física inclusiva. O objetivo geral desse trabalho foi analisar as emendas das disciplinas voltadas à inclusão nos currículos dos cursos de graduação e licenciatura em Educação Física de universidades federais localizadas na região Sudeste, tendo como objetivos específicos identificar as disciplinas que são abordadas durante a graduação, que se referem à atuação junto à pessoa com deficiência, descrever a organização, a estrutura dessas disciplinas e a sua disposição no currículo, e estabelecer categorias de conteúdos de temas que são abordados na formação inicial frente à educação física inclusiva. Esse trabalho se caracterizou como uma pesquisa documental, descritiva, utilizando uma abordagem qual e quant. Inicialmente, a seleção de dados se deu pela identificação das disciplinas que estão relacionadas à atuação junto à pessoa com deficiência na grade curricular dos cursos de licenciatura em Educação Física de universidades federais do Rio de Janeiro. Para isso, como critérios de inclusão, se deram as disciplinas que eram obrigatórias e que possuíssem em sua nomenclatura as palavras inclusão, inclusiva, adaptada, adaptação, especial, especiais e ou deficiência. E como exclusão foram excluídos os documentos que não estivessem disponíveis pelas universidades e pelos cursos de graduação. Os procedimentos de coleta se deram pela localização das instituições de ensino por meio da plataforma MEC, posteriormente a identificação da oferta do curso de graduação e licenciatura em Educação Física por essas instituições, para se ter o acesso à busca da matriz curricular desses cursos nas universidades selecionadas. Após esses processos iniciais, deram-se os processos de análise dos materiais encontrados, por meio de pré-análise, através da exploração do material e a elaboração das categorias. Todos esses procedimentos se deram no período de janeiro a março de 2021. A primeira categorização se deu pelas instituições que possuíam curso de licenciatura em Educação Física. Em que 19 universidades identificadas, 15 possuíam curso de graduação em Educação Física. Das instituições identificadas, 2 possuíam apenas o curso de licenciatura, 2 apenas o bacharelado, enquanto 11 ofereciam ambas as modalidades.
Após essa identificação, foram selecionadas 13 universidades, para que se fosse feita a busca das matrizes curriculares por meio do endereço eletrônico de cada instituição. As matrizes curriculares analisadas de 13 cursos de 13 instituições diferentes foram identificadas 31 disciplinas voltadas para a atuação junto à pessoa com deficiência. Dessas 31 disciplinas, 13 se caracterizavam como disciplinas optativas. Uma universidade não disponibilizou as ementas de 2 disciplinas que se enquadravam dentro dos critérios, de modo que, ao final, 16 ementas de cursos de graduação em licenciatura em Educação Física de 12 universidades foram analisadas. As informações coletadas se referiam à nomenclatura da disciplina, o período em que ela estava disponibilizada, a carga horária a ser cumprida e a ementa que se refere aos conteúdos de forma objetiva a serem abordados durante o período da disciplina. Os achados das ementas foram organizados em forma de quadro. Com relação à nomenclatura, foram identificadas 10 disciplinas que se utilizavam da palavra adaptada, 2 que possuíam na sua nomenclatura a palavra inclusiva, 3 que utilizavam-se da palavra deficiência e ou pessoa com deficiência na nomenclatura da disciplina e apenas uma disciplina que possuía tanto a palavra adaptação quanto inclusão na nomenclatura. A partir da análise da organização das disciplinas, foi possível identificar informações acerca de carga horária e o período de oferta, em que 75% das disciplinas exigem 60 horas para o seu cumprimento. 10 das disciplinas estão ofertadas a partir do 5º período, enquanto 6 estão sendo ofertadas até o 4º período. A partir da leitura das ementas, por meio das palavras encontradas e conceitos abordados, foi possível identificar 3 categorias de conteúdos abordados nessas disciplinas, sendo um deles a inclusão, a caracterização da deficiência e as ações pedagógicas. Em conclusão, esse trabalho se propôs identificar e descrever a abordagem da inclusão nos cursos de graduação e na formação docente. Considerando as mudanças paradigmáticas e os avanços no que diz respeito ao ensino inclusivo, se faz de suma importância a reflexão e análise sobre o currículo da formação inicial docente, no sentido de favorecer a perspectiva inclusiva na atuação profissional de professoras e professores, a fim de fomentar a formação nessa perspectiva e construir futuras práticas inclusivas. Muito obrigada. Essas são algumas das referências utilizadas nesse trabalho. Para mais informações, nos acompanhe nas nossas redes sociais.